O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais do Berea College dos Estados Unidos, no Kentucky, Carlos Gustavo Pódio. Tudo bem, professor? Como sempre, bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bom, Thiago? Boa noite. Prazer conversar com você, quem nos assiste e nos ouve aí pela Jovem Pan. Bom, professor, são inúmeros os assuntos, as questões, essa expectativa da reunião do presidente Lula com Donald Trump no domingo, mas essa tensão na América Latina cada vez mais ganhando força, ganhando destaque, com esse aparelhamento de Donald Trump. De que forma isso pode prejudicar ou interferir nessa reunião do presidente Lula com Donald Trump e também mexer nessa relação entre os países, no Brasil tentando esse posicionamento, como a Dora falou agora há pouco, da liderança aqui na América Latina, pelo menos, se é que o Brasil ainda é o líder, apesar da dimensão territorial, professor? Olha, Thiago, vamos lembrar primeiro da importância desse encontro do Trump com o Lula, né? Nós estamos aqui saindo do pior momento das relações entre Brasil e Estados Unidos dos últimos 200 anos, restabelecendo um canal de contato, né? Então, este encontro que, como está sendo reforçado, não foi ainda confirmado, não consta na agenda oficial do presidente Donald Trump. Há uma expectativa muito grande para que ocorra esse encontro. Este é um encontro muito importante, dado o momento em que estamos na relação entre Brasil e Estados Unidos. Acho que só o simbolismo do encontro em si, uma foto, etc., já seria um ganho muito significativo para o governo brasileiro. Tendo isso em vista, é claro que a situação da Venezuela ela é um elemento bastante complicador. Vamos lembrar que o Donald Trump, ele sabidamente é alguém bastante temperamental, ele acabou de cancelar negociações com o Canadá porque ele não gostou de uma propaganda que o governo de Ontário, não foi nem o governo federal do Canadá, o governo de Ontário fez, colocando algumas falas do Ronald Reagan falando contra tarifas. Ele cancelou negociações com o Canadá. Ele disse que ia se encontrar com Vladimir Putin, mas o Putin acabou não agindo da forma que o Trump esperava, ele cancelou esse encontro com o Vladimir Putin. Não custa absolutamente nada para o Donald Trump também ter essa mesma ação com relação ao Brasil, né? Assim como ele parece que agora está um pouco aberto com relação ao Lula, ele pode, como sabemos que é assim que o Donald Trump opera, mudar de ideia de uma hora para outra, né? Então, eu acho que sabendo disso, sabendo como opera o presidente Trump, não caberia ao Brasil trazer, nesse momento, a questão da Venezuela, ainda que seja, evidentemente, uma questão importante do ponto de vista do governo brasileiro, da questão da América do Sul, etc. Mas talvez não seja este o momento para trazer, né? Acho que esperar um pouco, nem que seja esperar uma semana, que seja garantir que este encontro ocorra, trabalhar muito para que seja um encontro bem sucedido e evitar este tipo de conversa sobre a Venezuela, porque este sim é uma questão que tem um atrito aí muito grande entre a administração Trump e o governo Lula nesse momento. Professor Pódio, eu vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. A Dora disse que tem 10 perguntas para o senhor, a gente vai até às 10 horas da noite com as questões da Dora. Dora. Vamos. 3 dias aqui de conversa, nem sei mais, professor, o que perguntava. Vou ver se eu consigo juntar. Realmente, eu queria dar para a gente compreender o que quer o Trump. Eu já pensei que pudesse ser mera cenografia, já vi que não, que ele faz esses movimentos que habitualmente são de dissuasão, né, quando manda esse aparato todo, mas dissuadir de quê? Faz o movimento com a Colômbia. O senhor tem a posição de que era melhor o Brasil deixar batido, por enquanto, passar batido, né? Por enquanto, até haver o encontro, mas o presidente Lula já falou, Celso Amorim já falou, inclusive contrariando, porque quando ele diz o Maduro não é Bin Laden, ele contraria a posição do Trump, que trata o Maduro como terrorista, né? Então já foram bastante explícitos. O senhor acha que esse tipo de posição que já foi externada pode colocar entraves nesse encontro? E como o Brasil deveria se posicionar? Olha, Dora, é claro que, novamente, em se tratando de Trump, sim, a gente sabe que o Trump ele é imprevisível, né? A gente sabe que ele é alguém que é volátil, alguém que muda de ideia de uma hora para outra, alguém que opera muito com base no instinto, no personalismo,
né? Então, claro que isso pode sim gerar algum problema. Inclusive, essas declarações que você mencionou, pode ser que elas sejam interpretadas pelo Donald Trump, que ele amanhã diga, olha, não vou me encontrar com o presidente Lula por conta daquelas declarações. Isso pode perfeitamente acontecer, né? Acho que o risco aumenta na medida que o Brasil continua falando sobre esse tema. Eu repito, é uma situação delicada para o governo brasileiro, não estou dizendo que não é. É claro que este é um elemento que está diretamente ligado aos interesses do Brasil. Se a gente, de fato, tiver algum tipo de intervenção na Venezuela, só para a gente entender o peso histórico disso, seria a primeira intervenção direta militar dos Estados Unidos em um país que faz fronteira com o Brasil, em um país da América do Sul, né? Os Estados Unidos têm uma série de intervenções ao longo da história, no Caribe, na América Central, mas não tem intervenções diretas na América do Sul, né? Há intervenções indiretas, apoio a alguns golpes militares, como aconteceu, por exemplo, no próprio Brasil, no Chile, em outros lugares, né, durante a Guerra Fria, mas você não tem uma presença, um tipo de invasão militar como se está colocando agora com esta movimentação que nós estamos vendo no Caribe, né? Então, historicamente, seria algo muito inédito, né, e, portanto, relevante aí para os interesses brasileiros, que, afinal de contas, faz fronteira com a Venezuela, que seria atingido diretamente com qualquer tipo de desestabilização mais aguda na Venezuela, né, com refugiados e etc. Então, portanto, faz parte, sim, dentro daquilo que é o interesse imediato estratégico do entorno regional brasileiro. Porém, há essa questão específica, este momento específico. Fosse um outro momento qualquer, eu acho que o Brasil poderia e deveria até ter uma postura um pouco mais incisiva. Eu acho que por conta desta oportunidade, essa janela que se abre na Malásia, pesa aí talvez ter um pouco de ponderar a posição do Brasil, se segurar um pouco neste momento específico, segurar a língua. Eu sei que é difícil, principalmente para o presidente Lula, mas neste momento específico, para tentar, repito, garantir este que seria um encontro estrategicamente, né, que seja um encontro rápido, que seja, mas que saia algum tipo de algo positivo, né, que seja algo que seja interpretado como um encontro positivo, seria um ganho estratégico muito grande para o Brasil nesse momento. O Donald Trump parece que entendeu que tem interesses na questão de terras raras, na questão principalmente de café e de carne, tem interesses em reabrir o comércio com o Brasil, já entendendo os custos dessas tarifas de 50%. Café e carne foram dois produtos que aumentaram muito de preço nos Estados Unidos. Então, portanto, ele está, me parece, aberto a esta negociação. Mas temos que lembrar que trata-se de uma personalidade bastante temperamental e que pode mudar de ideia a qualquer momento. Antes da pergunta do Vilela, chega aqui a informação que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez agora há pouco um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, dizendo o seguinte: eles, uma referência aos Estados Unidos, estão inventando uma nova guerra eterna. Prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar. É o que declarou agora há pouco o presidente venezuelano. Cristiano Vilela, sua pergunta para o professor Carlos Gustavo Pódio. Professor, boa noite. Professor, qual das falas do presidente Lula tem maior potencial de causar constrangimento? Essas envolvendo essa questão do conflito com a Venezuela ou talvez a questão envolvendo o dólar, a fala onde o presidente retomou aquela questão do dólar ser a referência nas negociações comerciais? Acho que foi muito bem dito, Cristiano. São dois pontos muito sensíveis para a administração Trump. Falávamos aqui da questão da Venezuela. O segundo ponto é essa questão do dólar, que já foi dita pelo Lula numa outra oportunidade, e houve uma resposta do Donald Trump dizendo que iria tarifar qualquer país que se aproximasse dos BRICS, né? Olhando os BRICS como uma ameaça ao domínio do dólar no comércio internacional, ainda que seja muito distante disso.
disso, né? Quer dizer, há várias razões aí econômicas e políticas que levam o dólar a ser a moeda internacional e outras moedas não conseguirem competir com o dólar. Não é uma mera questão de vontade. Agora, a gente sabe também que este é um outro tema muito sensível para o presidente Donald Trump. De modo que me parece que, se a despeito dessas declarações do Lula sobre Venezuela e sobre o dólar, o Trump ainda assim fizer esse encontro com o Brasil, eu acho que isso será um sinal bastante claro que o Donald Trump está bastante interessado em reabrir o contato e normalizar as relações com o Brasil, né? Porque estamos aí cutucando, digamos assim, a onça com a vara curta. Se isso não for suficiente para o Donald Trump mudar de ideia, eu acho que o positivo para o governo brasileiro seria que isto é um indicativo claro que o Trump está disposto a olhar para o outro lado, a ignorar essas falas, ou que isso não está chegando, pelo menos, muito fortemente para o Donald Trump, que por si só é algo positivo também para o Brasil, ou seja, quem são as pessoas que têm acesso aos ouvidos do presidente Donald Trump, e, portanto, seria uma sinalização muito positiva. Agora, é evidente que na medida em que o Brasil insiste nesses temas, que são temas, não se discute aqui se são temas importantes ou não importantes, se deve ou não deve falar, discute-se o timing disso, se este é o momento para se falar sobre isso, né? E acho que essa é a questão que o governo tem que ter muito claramente, ou seja, qual que é o ganho que tem em falar sobre isso agora e qual que é o ganho que tem em garantir um encontro com o presidente Trump num momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão no seu nível mais baixo dos últimos 200 anos. Doutora Dora Kramer quer fazer mais uma questão? Dora? Mas aí é relativo ao cenário mais amplo da América do Sul e América Latina. A gente estava, nossa região estava fora do radar há tempos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não davam, Obama não dava atenção, Biden não dava atenção, a gente acabou entrando nesse radar pelo pior caminho possível. E aí, bom, temos com o Brasil a questão das tarifas, agora tem a Colômbia com a questão das drogas, tem a Venezuela com o regime do Maduro. Professor, o que o Trump quer com a América Latina? Por que ele resolveu voltar os olhinhos, as garras, enfim, se voltar a atenção dele para cá, com essas diferentes motivações? Olha, Dora, a gente tem visto desde do começo desse segundo governo Trump uma visão muito particular das relações internacionais, uma visão que, em certa medida, remonta à ordem do século XIX. É uma visão que, em larga medida, rejeita a ordem internacional que foi criada, patrocinada e sustentada pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial e defende a volta a uma política onde não haviam instituições internacionais, uma política pré-ONU, né, e uma política onde as grandes potências ditam as suas vontades. E nesta visão do século XIX, onde a força fala mais alto, ela também inclui uma visão de áreas de influência. É isso que explica, por exemplo, o fato que o Donald Trump não liga muito para o que acontece na Ucrânia. Ele enxerga a Ucrânia, de fato, como uma área de influência da Rússia, né, na qual os Estados Unidos não têm nada a ver. O governo Biden enxergava a Ucrânia como parte de um componente de uma ordem internacional mais ampla, do qual os Estados Unidos eram os principais patrocinadores. Essa não é a visão do Donald Trump. Então, desde o começo do seu governo, ele vem falando de Groenlândia, ele vem falando do Canadá, de anexar o Canadá, ele vem falando do Canal do Panamá e agora se voltando os olhos para a América do Sul. Ou seja, ele tem uma visão clássica do século XIX de que o hemisfério, aquilo que os Estados Unidos chamam do hemisfério, né, que é as Américas como um todo, esta é a área de influência dos Estados Unidos. Esta é, para usar a expressão muito em voga no século XIX, que está retornando agora, o quintal dos Estados Unidos, né? Então a gente tem uma visão que retorna a este momento imperialista, claro, dos Estados Unidos. Tanto que o presidente que o Donald Trump tem falado e falou muito no começo do seu mandato, que ele mais admira, é o McKinley. O McKinley é o presidente associado à expansão imperial dos Estados Unidos. A guerra com a Espanha no comecinho, no final do século XIX, início do século XX, né? E que leva a um momento de expansão imperial dos Estados Unidos, onde eles vão adquirir, por exemplo, territórios na Ásia, né? Então, esta visão do Donald Trump, que é uma visão de área de influência, de grandes potências, uma visão pré-instituições internacionais, é o que explica o que a gente está vendo agora acontecer também na América do Sul. Professor Carlos Pódio, diretamente dos Estados Unidos, professor de Relações Internacionais do Berea College. Muito obrigado, como sempre, pela gentileza. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar, professor. Um abraço. Obrigado, um abraço, bom fim de semana a todos.